Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre muito bem-viadas. Estamos aqui aonde? No Brasil, na enorme, gigantesca Camisa da Amizade da Octofeira Comunista. Começando mais uma octofeira, todo mundo na camisa da amizade, todo mundo se abraçando, birutubers e roxineus, né, juntos, sitting together. In the volcano pit, Satan is coming to push you in so deep. Burn in lava, glacial roar, your life of lust is no more. Tá? Essa é a música Glacial Roar Sacrifice, tá? Que foi adaptada para amizade dos youtubers e dos birutubers e dos roxíneos. Por quê? Porque o tio é muito doido. Porque kkkkkkk eu sou louco. É o bonde da arpia, jovens. O tio tá cada dia mais derretido. Tá? O tio tá indo de pernambucanas aqui com a sua saúde mental, né? E pelo menos vocês podem rir do meu sofrimento. Vamos lá, China versus Brasil. Elias Jabbour aqui no Ciência Sem Limites, tá? O que eu quero fazer primeiro? Eu quero mandar um beijo pro Elias. Elias foi um homem muito gentil, como sempre o é. Um ser humano gigantesco, um homem do coração do tamanho do mundo, uma pessoa de uma empatia ímpar, um camarada a quem eu tenho a mais profunda amizade e admiração. Né? Todas as discordâncias minhas e do Elias se resolvem da porta da casa pra dentro. Tamo junto pra caralho e amo menino Elias. Um beijo, um baita ser humano, um ser humano maravilhoso. Que prazer, Elias, poder te chamar de amigo, né? Uma pessoa que eu gosto demais. Então fica esse beijão aqui pro Elias, mais uma vez ocupando um espaço, né? E bora dali, né, com o crossfiteiro sambista do comunismo brasileiro. E aí, a gente tá até falando aqui antes, que eu tava falando com você da China, né? Que a China ela tem uma coisa impressionante na área científica, né, cara? Como que ela é tão desenvolvida assim, né? O pessoal não sabe, né? Ela tem o próprio sistema de GPS dela. Ela não depende de ninguém. Nós aqui, para quem não sabe, o GPS, para quem não sabe também, né, que o GPS ele é China e Rússia, tá? China e Rússia. Gente, isso chama soberania, tá? Isso chama soberania, tá? A China lidera diversas áreas de tecnologia de ponta,
tá? A China lidera diversas áreas de tecnologia de ponta e a China faz transferência de tecnologia, tá? A China faz transferência de tecnologia e faz desenvolvimento pareado. O que significa dizer? Significa dizer que agora, neste momento, existem diversos matemáticos bolivianos, vietnamitas, que estão na China desenvolvendo a tecnologia de 6G em tempo real, tá? Enquanto muitas vezes países periféricos formam acordos horríveis para pegar tecnologia de 3, 4 gerações para trás e ainda ser bloqueado nessas tecnologias velho, oi Alemanha querendo bloquear transferência de tecnologia sua que veio pro tanque fudido brasileiro e pros avião brasileiro. Né? A China não. A China costuma fazer esses acordos em paridade de desenvolvimento, em transferência real de tecnologia. É um outro sistema que está sendo proposto aí, né? Então, assim, eu fico muito feliz, cara, que o Sakane consiga se aperceber disso, e eu espero que com o tempo ele vença os outros limites, né? Eu espero que ele se aperceba da globalidade da necessidade de compreender isso e não compreender isso só pontualmente, né? Muitas vezes você vê o cara igual o Sakane, um cara igual o Pirula, um cara igual o Átila chegar ali na beirinha e chutar pra fora, né? Por quê? Porque consegue entender a parte, mas olhando para a árvore, esquece da floresta. Focado que está na árvore da ciência, esquece da floresta da sociedade, né? Então, assim, cara, eu acho que é importante, né, os produtores de conhecimento científico entenderem que eles também estão inseridos nas próprias cadeias produtivas do modo de produção que os prejudica, tá? Porque essas pessoas vão ser pessoas que vão defender. Alguns mais, outros menos. A educação pública, o fomento à ciência e à tecnologia, tá? Então, gente, a gente tem que entender que isso está inserido em algo maior, que aquilo que está sendo um entrave para ele agora é um entrave que é social, é um entrave de um modo de produção. E nessa hora eu acho que nós das ciências humanas temos muito a contribuir, né? Porque muitas vezes também, né, alguns produtores de conteúdo científico, não estou falando que são esses casos específicos, mas quando eles estão naquilo que muitas vezes era chamado de uma ciência dura, né, eles acham que não existe contribuição do lado de cá, né? O que esses maconheiros das humanas vão trazer pra gente, né? O que esses maconheiros da filosofia vão trazer pra gente? E a real é que nós precisamos deles o tanto que eles precisam de nós. Porque este desenvolvimento, ele é social, ele é coligado, uma coisa extremamente dependente da outra, tá? Ah, João, mas eu trabalho com oceanografia, com o desenvolvimento da nadadeira da baleia jubarte, pra que eu preciso de saber dessas merda? Meu amigo, você trabalha onde? Dentro da universidade? Tem uma política de fomento? Você, como biólogo marinho, como oceanógrafo, consegue se aperceber que uma caça predatória que é veiculada precisamente por esse modo de produção prejudica não só o desenvolvimento da sua pesquisa, mas prejudica o mundo em que você habita? Você consegue, ao mensurar historicamente a diferença de temperatura das águas, notar que algo de errado não está certo? Entende, gente?
Então, assim, as coisas, elas são muito mais imbrincadas, muito mais ligadas uma na outra, tá? Então a gente tem que vencer esse idealismo, né? Como que a gente vai vencer esse idealismo? No debate e no embate. No debate e no embate. Então, quando um cara igual o Elias vai lá, tá? E pontua essas coisas, cara, é uma sementinha que vai sendo plantada. Essas sementes florescerão, germinarão, que nasçam 1000 escolas, que floresçam 1000 flores. Enfim, vamos voltar, né? Falei que vou demorar pouco, 20 segundos de vídeo, eu falei 6 minutos. É uma empresa, né? Então você não paga para usar o GPS, você paga um royaltyzinho ali quando você compra o celular. A China tem o Então você paga. próprio sistema de GPS dela, o É muito bom, né? Você não paga pra usar. Você paga um royalty pra usar. próprio sistema de satélite de sensoriamento remoto dela, então eles não dependem de ninguém. Eles não precisam, por exemplo, igual ao Brasil, a gente tem que comprar imagem, pagar uma fortuna para a Planet Labs, porque aqui nunca ninguém se importou em lançar satélite. Em compensação, quando foi a hora de entregar, né, o nosso desenvolvimento, vários de vocês estavam defendendo a entrada da indústria privada, da privataria de indústrias imperialistas. Entende, Sacani? Entende? Você entende? Que aqui você está defendendo, ali na frente você está contra o que você mesmo defende? Sabe? É isso que a gente quer te mostrar, né? É isso que a gente quer te mostrar, né? É que não adianta a gente falar, né? Que a conta não fecha. Não adianta eu falar, né? Porra, olha que merda, a gente não tem soberania de satélite, não tem. A gente não é soberano no nosso grid de telecomunicações. Isso significa, gente, não é só que a gente vai ter que pagar a imagem caro. Isso significa que a gente não tem controle sobre as nossas próprias telecomunicações. Significa que toda vez que a gente vai se comunicar, a gente está entregando de graça informações que podem ser sigilosas e privilegiadas, informações que são de soberania nacional, na mão de outro país que muitas vezes vai usá-las contra nós, né? Então a gente tem que entender que a defesa disso passa por uma defesa material daquilo que materialmente faz com que aquilo exista, né? Porque o grid de satélites não existe só no coração daqueles que o creem. Ele tem uma existência material. A gente tem que influir, então, na existência A material China dele. tem o dela, sensoriamento remoto. A China tem o maior radiotelescópio do mundo, FAST, fica lá na China, lá encravado no meio das montanhas. Tem a estação espacial dela, os taikonautas, que a gente chama, né? Lá na China a gente chama de taikonauta, que até fizeram a caminhada espacial 2 dias atrás e não mostraram pra ninguém, cara. E tá tudo bem, eles estão lá, eles vivem a vida deles. Tem que fazer, gente, não tem que postar. Isso, inclusive, é uma lição que a gente pode pegar pra nossa vida pessoal, tá? Você tem que fazer, gente. Você não tem que necessariamente postar, não. Aprendam com os taikonautas. As coisas são muito mais importantes feitas do que veiculadas, tá? Você, jovem místico, lembre-se de Elifas Levi. A casta natureza não abre sua câmara nupcial aos adúlteros, querer, saber, ousar e calar. Quem come quieto, come sempre. Olha que beleza. Sem depender de ninguém e principalmente nessa área científica. Agora, até hoje mesmo, já saiu aí, aliás, saiu hoje até, os cientistas usando lá os telescópios deles descobriram os elementos mais pesados na atmosfera de exoplanetas. Isso que eu tô falando só da minha área aqui, que é bem nichada, né? A nossa área aqui, que ela é bem restrita. Na minha mulher adora isso. Não, mas é só para ver que como a China, ela é avançadíssima na parte científica, né? 1950.
Expectativa de vida do cidadão chinês, 35 anos. Nação mais pobre do mundo, China. 1950 tá ali, jovens. Os pais de alguns de vocês eram vivos, os avós de todos vocês eram vivos. De onde veio este avanço? Como este avanço foi capitaneado? Quem capitaneou este avanço? Né? Fica difícil falar que foram alienígenas, né? Fica difícil falar que foram alienígenas, né? Então olha só, cara, que, né, é Tebilu e sua gangue. É Tebilu, Chupacu de Goianinha e sua gangue, né? Então do que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando que uma nação soberana consegue desenvolver isso. Nós estamos falando, gente, que enquanto Yuri Gagarin estava apontando para baixo e falando Boganiet, os americanos estavam dando cabeçada um no outro para tentar descobrir o cálculo do ponto de reentrada. Lembrando que a Rússia sai da Segunda Guerra Mundial com a parte gigantesca da sua população morta, com boa parte do país destruído, e que em 1920 você ainda estava combatendo servidão de gleba, tá? Nós estamos falando de um país que sai em 4 décadas de servidão de gleba para exploração espacial. O que tem em comum aí nos dois? Da onde que vem isso? Isso aí tem uma origem histórica também em cima disso. Nossa, mas levantou a bola gostoso pra você agora, hein, Elias? Que isso, hein? Obrigado, Sacani. Você sabe que, se eu não me engano, é na China ou na Coreia que o primeiro telescópio foi instalado na história, né? Eu acho que é Coreia que foi o primeiro... Não sei. Cara, o Oriente, ele como foi um local onde... Vamos pegar aqui... O Marx, ele fala no momento do que ele escreve do Capital, de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, né? Então, em lugares como a China, que existe vales férteis, muita água, muita terra, o trabalho necessário para o excedente, ele é muito menor do que em outras regiões do globo, aonde requer muito menos esforço, né? Vamos dizer exatamente isso. E também, a partir disso, também Obrigado por traduzir de marxiano para humano, né, cara? Eu adorei o Sacani sendo didático aqui. É daí que surge, por exemplo, na China, essas filosofias tolerantes e civilizatórias como confucionismo, taoísmo, né? Que não quer saber de guerra. Vai ver que os chineses não querem saber de guerra. Assim, os chineses, eles só foram imperialistas quando foram governados por dinastia estrangeira, que foi o mongol, mas o chinês em si, ele quer saber de fazer paz, quer saber de fazer dinheiro. Enquanto que os Estados Unidos é onde que as noções de destino manifesto, que nasce, Nova Canaã, que nasce no Mediterrâneo Oriental, a partir de um lugar em que as relações de ser humano e natureza são difíceis, né? Uma grande expressão dos Estados Unidos esse tipo de ideologia reacionária, né? Então, acho que esse amor pela ciência na China, vamos dizer assim, é fruto desse trabalho necessário, né? Entendi. Sabe? Porque as pessoas trabalham menos do que o normal, e também elas Não é só isso, né? É como que essa visão vai ser encarnada. Aqui eu vou puxar a brasa para minha sardinha e vou lembrar de vocês um caso que eu já contei 7 milhões de vezes, né? Na Suméria, quando se desenvolve mais a ciência da irrigação, tá? A engenharia hidráulica, se tem uma revolução na colheita, tá? Vamos pensar o seguinte aqui, né? O que significa Mesopotâmia? Mesopotamo, entre rios. Você tem 2 rios, você tem o Tigre, você tem o Eufrates. Entre o Tigre e o Eufrates, o que você tem? Você tem algumas planícies que são planícies de alagamento, planícies aluvial. Então, o rio sobe e aquilo entra, tá? Estes locais onde o rio sobe e a água entra,
Tá? Eles já são naturalmente mais férteis. São sólidos que são férteis porque eles vão ter acesso a tudo isso que a água vai trazer. Tá? Só que o que acontece? O pessoal da Mesopotâmia pensa o seguinte: aonde a água está entrando, as plantações estão indo muito bem. E se a água entrasse em outros lugares? O que aconteceria? E aí eles começam a rerotear os rios, abrir vala, abrir canal, fazer aquedutos, de forma que eles consigam criar sistemas de irrigação. Com esses sistemas de irrigação, eles começam a colher mais. A partir do momento que eles colhem mais, qual que é a atitude que eles tomam? A atitude que eles tomam é dividir o calendário em 2, uma vez que a produção mais do que dobrou, e trabalhar a metade. Então vai ter 2 vezes festas, 2 vezes encontros religiosos, 2 vezes passagem de ano, e eles vão trabalhar a metade. Por quê? Porque eles conseguiram desenvolver a tecnologia deles de forma que eles mantenham uma qualidade de vida material básica, necessária, o mínimo de sobrevivência ali, e possam investir naquilo que eles consideram qualidade de vida de verdade, que é a relação social. Tá? Isso é uma cosmovisão. Isso é uma Weltanschauung, para usar o termo alemão. Tá? E o que a gente aprende com isso? Que outras cosmovisões são possíveis e que, mais do que isso, boa parte das cosmovisões não são só possíveis, são muito melhores do que as que a gente recebeu do colonialismo, do euroimperialismo, do imperialismo, do neocolonialismo. Essas cosmovisões são muitas vezes melhores. Melhores. Entende isso, cara? Entende isso? Da exata mesma forma, os chineses são uma civilização que floresce num lugar mesopotâmico. Yangtze e Amarelo. Você tem 2 grandes rios com essas facilidades que eles vão ensejar. Né? E aí, a partir daí, o que os caras pensam? A vida não é só bater enxada, cara. A vida não é só bater enxada. Tem muito mais na vida do que isso. E tem algo que é muito mais importante do que isso. E isso tudo passa pelo quê? Pela noção deles de ser um povo. Um povo. 56 etnias. Um povo. Entende? Então, quando o Mao estava trabalhando o combate ao chauvinismo Han, também estava se preparando toda essa caminhada, gente. Quando se levanta a bandeira de saneamento básico, a privada em cada casa, depois de 50 anos, vira um foguete no espaço. Eu sei que é muito louco a gente pensar essa relação, parece muito exagerado, mas não é. Essas são coisas concatenadas, planejadas, projetadas para que a nação possa voltar a se desenvolver e, em se desenvolvendo, ela foque naquilo que é o principal. Qual que é o principal? Uma sociedade moderadamente próspera. Todo mundo acima da linha de pobreza. Tirar 800 milhões de pessoas da linha de pobreza. Esse é o principal. Por incrível que pareça, o taikonauta é o acessório, mas o taikonauta também constrói o principal. Como o combate ao chauvinismo constrói o principal. As coisas são dialéticas, gente. As coisas são correlacionadas. Isso faz parte de um projeto. Tem que respeitar o projeto. Também existem tempo para pensar soluções também, como a questão do Estado, por exemplo, né? Sabe? Ou seja, o Estado chinês sempre foi desafiado ao longo do tempo a fazer uma
uma muralha para se proteger das invasões mongóis, fazer um grande canal que tem há 2 mil anos, um canal que liga os 2 rios, por exemplo, o Rio Amarelo. Ou seja, o Estado foi tendo que buscar... Oi, Apolo. Tamo aqui, né? Falei de engenharia hidráulica, falei da bacia na Mesopotâmia e voltei no Amarelo e no Yangtze. Tá? Então, quero dizer que a futurologia continua funcionando. Soluções aos problemas, né? Isso é ciência, meu amigo. Você vai desenvolvendo uma base científica para isso. Agora, eu acredito que isso é uma base histórica, ou seja, um Estado milenar, um Estado que mobilizou a sociedade, os seus quadros, para a solução de problemas que a história colocava diante deles, né? E também é o seguinte, né? Eu acho que a Revolução de 49 é um marco na China. A Revolução de 49. Por quê? Porque a China passou 100 anos sendo humilhada. É isso. Isso aqui, eu tenho certeza que o Elias vai falar e vai falar muito melhor do que eu, cara. Agora, a gente tem que entender o que foi o século da vergonha, cara. Esse povo foi estuprado, drogado, prostituído. China F, drogada e prostituída, cara. Bicho, a gente não consegue imaginar o que é isso, cara. O colonialismo dos séculos 18 e 19 afroasiáticos são uma coisa insana. Tá? O nosso foi ruim demais, mas nós estamos falando aqui, cara, de 100 anos de uma crueldade sem limites, tá? Desculpa o trigger warning, mas eu quero falar do Congo, porque o Nepal era muito próximo ao Congo. Sabe o que tinha no Congo e no Nepal? Amputação de criança para punir o pai. Leopoldo fazia isso no Congo, os Dalai Lama faziam isso no Nepal. Imagina um pai que comete um erro no trabalho, vê seu filho ter um membro amputado para ele aprender uma lição. Tá? É esse nível de crueldade humana que a gente está falando aqui, cara. Tá? Esses povos passaram por isso, os nossos povos também. Mas eles passaram por isso durante 100 anos continuados agora e venceram isso com muita luta, com muito sangue, com muito suor, com muita lágrima. Tá? E esse povo, depois que venceu isso, se organizou. Perceba a diferença de uma organização social capitaneada por um modo de produção de transição socialista e uma que não é. Vê o Vietnã, vê a China, vê o que foi a União Soviética no seu desenvolvimento. É isso, gente. Era o país mais avançado do mundo até o século XIX, depois ela passou por um processo em que as potências democráticas, como a Inglaterra, ela viciou o país inteiro da China em ópio, para poder colocar aquele país de joelhos, né? Não sei se você conhece essa história, né? A China ficou 100 anos sendo humilhada. Gente, eu falei Nepal em vez do Tibete, desculpa, Tibete. Eu queria falar do Tibete. Eu falei Congo e Nepal, eu tava com Nepal na cabeça, desculpa, Tibete, tá? Falaram ali no chat, eu falei errado, desculpa. Pelo Ocidente, né? As pessoas falam, por exemplo, dos comunistas massacraram, sei o quê. Cara, na rebelião dos Boxers, por exemplo, uma rebelião camponesa contra a ocupação estrangeira, no final do século XIX, foram mortos 30 milhões de chineses. Guerra Taiping. Tá, Guerra Taiping. Bicho, morreu mais gente nas revoluções autóctones da China no século XIX do que morreu na Primeira Guerra Mundial. É uma insanidade a gente pensar os números, cara. E se a gente vai na Índia e vê o que foi o estupro do Império Mogol, os números são absurdos.
tá? O Mike Davis tem o livro dele, né, o Holocausto Tardo-Vitorianos. Meu amigo, aquilo é de ler chorando. O Ocidente matou 30 milhões de chineses, as potências ocidentais. Isso a história não conta. Então a China chega em 49, ela chega em 49 com o nível de vida, expectativa de vida de 35 anos de idade para os homens. 35 anos de idade de expectativa de vida. Quem falou isso no começo do vídeo? Cara, o método é maravilhoso demais, né, velho? O método é maravilhoso demais, cara. Não falha, cara. Não falha, cara. O marxismo ortodoxo não significa, portanto, um reconhecimento sem crítica dos resultados da investigação de Marx. Não significa uma fé numa ou noutra tese, nem a exegese de um livro sagrado. Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao método. Ela implica a convicção científica de que, com o marxismo dialético, foi encontrado o método de investigação correto, que esse método só pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado no sentido dos seus criadores Lukács, Georg, História e Consciência de Classe. Gostoso demais. 35? 35, hoje passou nos Estados Unidos. Em 50 vem aí a questão da ciência, como que vai surgindo. Vem a Guerra da Coreia. E na minha cabeça, a Guerra da Coreia, porque a China intervém na Coreia, né? Não sei se vocês conhecem a Guerra da Coreia, a China intervém na Coreia, ela faz com que o exército americano recue até o paralelo, se não me engano, paralelo 33, né? E ali tem o armistício. Os chineses perceberam, por exemplo, que sim, o imperialismo é um tigre com dente de papel, só que ele é muito poderoso, porque a superioridade militar americana em relação à China era muito grande. Ali já começa a nascer um consenso dentro do Partido Comunista de que ou nós avançamos cientificamente, meu amigo, ou nós vamos ser atropelados por esses caras. E depois, ao longo... Isso chama materialismo, jovens. Isso é a realidade da prática. Tá? Isso é a realidade da prática. A China, quando ela faz a sua revolução, vamos lembrar que a ONU não reconhecia nem a China. A ONU colocava cadeirinha pro Chiang Kai-shek. A China era bloqueada de cima embaixo. Os planos dos Estados Unidos, que hoje são abertos os documentos, porque já passaram mais de 50 anos, envolviam matar os chineses de fome, negando comida chegar na China, e planos de bombardeios nucleares que pegavam a União Soviética e a China e colocavam 200 pontos de bombardeio nuclear. É assim que o imperialismo negocia. Vocês acham que tinha alguma escolha real? Por exemplo, até a década de 80, o que acontece? Você olha para o mapa mundi, o capitalismo mais avançado do mundo era a Ásia. Japão, Coreia do Sul, a Ilha Rebelde de Taiwan, Hong Kong. Enquanto que o socialismo chinês, por mais que tivesse melhorado as condições de vida do povo, por mais que tivesse trazido desenvolvimento, o nível de vida do povo chinês era muito menor que o japonês, que o coreano, que o taiwanês. Então, uma das questões que o Deng Xiaoping coloca em 78 é o seguinte: hoje, olha, eu até lembro disso. União Soviética e Estados Unidos, aproximadamente, cada desses países existem 2 milhões de homens e mulheres voltados à ciência. A China só tem 200 mil. Então, a tarefa histórica nossa é alcançar esse pessoal em nível de pessoas que trabalham na ciência. Tanto é que a Academia Chinesa de Ciências, ela tem um status hoje na sociedade chinesa maior que dos políticos. Isso é gigantesco. Lembrando que quando a gente pega para analisar o último congresso e a gente vai ver quem que chegou no comitê central, quem está ocupando os grandes cargos, e a gente pega o látis dessas pessoas, nós estamos falando, gente, de um partido que vem cada vez mais sendo ocupado nas suas posições de direção por grandes cientistas.
Grandes cientistas econômicos, grandes cientistas sociais, grandes cientistas das exatas, grandes cientistas da biomédica, grandes cientistas das agrárias, grandes cientistas. Quando a gente pega o perfil do 20º Congresso, bicho, é só os cientistas mais brabo que estão lá em cima. Sabe? O maluco mais fraco tem 4 PhD diferentes, cara. Esse investimento é real. Mais do que real, ele é pluralizado. Porque quando você pega, não é só os cientistas. Você pega os cientistas e tem cientista da China inteira. Hoje em dia eles já estão conseguindo dar uma capilaridade tal que boa parte das vezes o cara não tem que sair de Hunan, não tem que sair da Mongólia Exterior, não tem que sair de Xinjiang para ir, né, para Pequim, para ir para outro lugar para estudar. Esses que estão lá agora tiveram. Hoje em dia já se dá capilaridade, tá? Nós estamos falando de um sistema universitário que tem capilaridade, velho. É um negócio de louco. De louco. Porque o desenvolvimento da China na década de 80 e 90 forçou um desenvolvimento muito grande da sua área sul, que vem sendo jogado pelo partido numa corrente nordeste desde então. Então existe essa ideia e essa necessidade de se dividir equitativamente esse desenvolvimento por toda a China. É outro rolê, filho. Hoje, para você ter uma ideia, você falou da ciência. Tem o Comitê Central do Partido Comunista. E qual que é o maior desafio hoje da China? É alcançar os americanos na área de semicondutores. Eles estão 2 gerações atrás da construção de chips para... Há muito pouco tempo atrás estavam 5. Tá? Não é uma questão de se, não, meu amigo. É uma questão de quando. Tá? Alcançar... a última fronteira que falta para eles chegarem lá. Tá? Então, o Comitê Central do Partido Comunista, metade do Comitê Central é de engenheiros que trabalham justamente nessa área. Olha só. Então isso aí quer dizer, é uma coisa... Eu tenho uma frase, né, que a galera aí eu não sei se eu dou muita volta, né? E não, sei entendi. Se dá pra... Claro. Não, dá pra entender assim, ué. Eles viram ali com a guerra da Coreia que, cara, ou a gente vai se desenvolver, temos que voltar, ó. Vamos ficar aqui quietinho. Gente, eu hoje tô muito doido. Em vez de falar Mongólia interior, eu falei Mongólia exterior. Hoje o tio tá doido. Em vez de falar, falar Tibete, eu falei Nepal. Em vez de falar Mongólia interior, eu falei Mongólia exterior. Enfim, vocês entenderam. Perdoa o tio, tá? O tio está doido. É uma das regiões da China, tá, gente? É uma das regiões da China, tá? Fronteiriça com você imagina onde, tá? Tente adivinhar, chat, a fronteira da Mongólia interior, onde que fica, tá? Mas é isso. Desculpa. Ficaram quietinho ali anos, desenvolvendo ali dentro ele, sem ligar, tá. E aí, quando surgiu, os caras já estavam lá na frente, né? Mas... E agradecer demais também, né, cara, a burrice do Império, né? Que virou e falou assim, opa, peraí, a China tá abrindo um pouco, vou mandar várias coisas pra lá. Ah, mas eles estão pedindo só para entender como é que isso aqui funciona. Não tem problema não, pode dar. Nós vamos roubar esse mercado. Vamos controlar os caras vão cair. Deu ruim. Lê engano. Mas o que foi esse caminho aqui? Foi eles terem percebido que ou a gente vai se desenvolver tecnologicamente, para isso a gente precisa da ciência para criar esse desenvolvimento, né? Ou nós vamos ficar para trás e vamos ser sempre dominados, ou lá pela guerra do ópio, ou pelo ou pelo imperialismo estadunidense, ou pela Revolução Colorida, ou pelo golpe de Estado, ou pelo lawfare encaminhado pelo judiciário. Percebe, sacane? Percebe?
Percebe que quando a gente fala da China, a gente fala da gente? Percebe, cara? Percebe? É isso. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Dá a mão pro tio, vamos caminhar junto que nós chega lá. País imperialista que vai chegar aqui. Agora, se a Exatamente gente isso. tiver a tecnologia e a ciência aqui embasando tudo isso, nós vamos ter força para lutar com esses caras, cara. E Bem, né? Se a gente tiver um pouco de soberania, nós vamos ter força pra lutar com esses caras. É isso. É isso. Temos que ver além, temos que romper o véu de Maia da ideologia. Meus amores, chegamos ao final do react. Beijo no seu coração. Tio te ama. Na boca. E tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É, assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde